chegou a hora da verdade. Acabou as eleições e a gente vai saber o que era balela e conversa fiada sobre o estádio do Mengão e o que era verdade. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na tarde deste domingão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo especificamente sobre estádio do Flamengo, porque muito foi falado nesses últimos dias sobre estádios, um monte de candidato falando, um monte de gente falando, e daí a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Vou falar também as últimas notícias do Flamengo para poder manter você bem informado de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor. Antes de qualquer coisa, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês votaram direitinho? Todo mundo foi votar? Bacaninha? Escolheu bem seu candidato? Tudo certo? Porque você sabe que independentemente de candidato, de votar em A, votar em B, votar em C, o que importa aqui é o nosso amor pelo Flamengo. E por falar em amor pelo Flamengo, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Começar o vídeo falando aqui de Gabigol e Pedro, porque muita gente fica meio que plantando uma competição, plantando uma rivalidade entre os dois jogadores do Flamengo. Muita gente fala que Pedro é melhor que Gabigol é melhor do que Pedro, e ontem o Flamengo postou uma foto ali dando os parabéns ao Pedro pelo hat-trick, e o Gabigol, ele meio que repostou a foto e dando também os parabéns, falando parabéns Pedro, artilheiro e tal, três gols do artilheiro Pedro, o Gabigol exaltando ali aquela fase do Pedro, e daí o Pedro foi lá e respondeu o Gabigol também, dando parabéns pro Gabi, e disse nos últimos dois jogos do Mengão, 3 do Pedro e 3 do Gabi, e isso pro Flamengo, na fase em que o Flamengo tá, é muito bom. Por que, Flazoeiro, que você disse que é muito bom? Vou explicar os motivos. Primeiro, seria horrível para o Flamengo, seria muito ruim para o Flamengo se a gente tivesse uma briga de ego entre esses dois jogadores. Seria muito ruim para o Flamengo um racha no elenco ali, Tim Gabigol e Tim Pedro. Muita gente fala que o Pedro na seleção já foi um pouco boicotado, que a galera não queria tocar a bola para ele. Eu não posso falar, gente, eu não vi o jogo da seleção, então eu não posso falar se realmente isso estava acontecendo. Mas eu recebi muitas mensagens de muitos seguidores falando, olha, o Pedro na seleção foi boicotado, os caras não estavam tocando a bola para ele, tinha chance de chutar a bola e os caras não tocavam a bola para ele. Eu não vi isso porque eu não acompanhei a partida, mas dentro do Flamengo a gente vê que é um time que está muito homogêneo, um time que está muito unido. E para o restante dessa temporada, isso é muito importante. Isso vale muito. Então, parabéns Pedro, parabéns Gabigol aí, por esse momento que os dois estão vivendo. O Pedro o Gabigol se sacrificando mais, né? Saindo ali da sua posição de origem, indo jogar ali no lado do campo para poder servir mais o Gabigol. E a gente espera que esses dois brilhem e brilhem muito esse ano, porque pra gente o que importa é isso. É os dois bem, é os dois brilhando, é os dois indo com tudo, indo pra cima, é o que a gente quer ver sempre. Bom, vamos mudar de assunto, falar agora sobre Thiago Maia, que ontem completou 100 jogos com a camisa do Flamengo. O jogador aí comemorou, né, o seu centésimo jogo com a camisa do Mengão. Deve inclusive receber uma homenagem na próxima partida. Isso porque o Dorival ontem tirou o Thiago Maia do jogo e muita gente perguntando por que ele tirou o Thiago Maia e colocou o Cebolinha. O Thiago Maia estava pendurado com cartão amarelo. O Vidal também, só que o Vidal tomou um cartão amarelo, então o Vidal automaticamente já está suspenso do jogo contra o Inter. O João Gomes volta e a dupla de volante ele deve ser Thiago Maia e João Gomes. O técnico Dorival Júnior meio prezando ali pelo meio campo, visto que o Inter é um time que está brigando com o Flamengo na parte de cima da tabela. E aí a gente sabe que o técnico Dorival deve vir quarta-feira com força máxima, deve vir com o time aí o mais completo possível, ele deve poupar no jogo contra o Cuiabá, já que tecnicamente o Flamengo é muito mais forte do que o Cuiabá e é o jogo que antecede o jogo contra o Corinthians. Então o que ele deve fazer? Força máxima quarta, descansa no jogo contra o Cuiabá e vem com força máxima na outra quarta contra o Corinthians lá em Itaquera
pela final da Copa do Brasil. Acredito muito que vai ser esse o planejamento do técnico Dorival Júnior. Se você fosse o Dorival, como é que você planejaria esses próximos jogos do Mengão? Colocaria força máxima contra o Inter e força máxima contra o Cuiabá? Ou colocaria força máxima contra o Inter e força máxima contra o Cuiabá? Ou não colocaria força máxima em nenhuma das duas situações? Como é que você faria? Quero saber a sua opinião. Coloca, por favor, nos comentários. Lembrando sempre que o seu comentário ele é muito importante para nós. Lembrando também que os 3 melhores comentários a gente vai trazer no próximo vídeo. Então, ó, como é que você? A gente tem 2 jogos antes da final da Copa do Brasil. O jogo contra o Inter e o jogo contra o Cuiabá. Como é que você faria? Quero saber qual é a sua opinião e mudar de assunto, falar agora de hora da verdade, porque chegou a hora da onça beber água. É isso mesmo, meu compadre. Acabou a eleição, né? Eu esperei acabar a eleição, esperei das 5 horas da tarde pra eu gravar esse vídeo. E, mano, o negócio é o seguinte, agora a gente vai saber o que era conversa fiada e o que era realmente verdade. A gente tinha aí um monte de candidato, um monte de gente falando sobre isso, sobre a situação de eleição do estádio do Flamengo. Muita gente tentou aí fazer de palanque o estádio do Flamengo para poder se promover nessa eleição. E aí o que a gente aguarda agora é que os resultados das urnas sejam o mais apurados, seja o mais justo possível, que tudo dê certo, né? Que o melhor vença. Eu não vou ficar aqui puxando para um lado, puxando para o outro, porque não é esse meu papel. Mas o meu papel é cobrar o presidente Rodolfo Landim, a quem prometeu ajuda para o estádio do Flamengo, se for eleito, para cumprir. Cobrar o presidente Rodolfo Landim. Quem prometeu ajuda, falou que ia ajudar o Flamengo em casa, agora tem que cumprir. E isso depende de você, Landim, cobrar. Tem que cobrar, porque não dá pra gente agora ficar... não dá pra torcida do Flamengo ser refém de político aí por conta de estádio e disso e daquilo. Então, eu já deixo aqui a minha mensagem pro presidente Rodolfo Landim. Agora é a sua vez de agir. Acabou a eleição. Talvez vai ter segundo turno aí e tal, mas acabou a eleição. Então, teoricamente, é o senhor fazer aí o seu papel de ir até as pessoas, autoridades, e cobrar o que tiver que ser cobrado. Eu conto com o senhor presidente Rodolfo Landim. Fala agora sobre Dorival Júnior e Arrascaeta, porque o Dorival tá aí, como eu posso dizer, tá cuidando aí do Arrascaeta, o Arrascaeta que tem uma pubalgia. O Dorival ontem chegou a falar que ele se encontra bem melhor, né, dessa inflamação no pubis, e é isso também que a gente vem esperando muito, que ele consiga se recuperar, que ele consiga ficar bem, que ele consiga, de forma breve, estar logo 100%. A gente quer muito isso, que o Dorival, que o Arrascaeta esteja bem, principalmente nessas 2 finais que a gente tem pela frente, esses 3 jogos, 2 jogos contra o Corinthians e o jogo contra o Atlético Paranaense. Ontem na coletiva, o Dorival ele deu uma minimizada aí nessa pubalgia do Arrascaeta, ele chegou a falar até que o Arrascaeta já estava em uma melhor fase. Mudando de Arrascaeta, indo para Rodinei, né? Rodinei que já começou a dividir a torcida do Flamengo de novo. Muita gente já dividida com o Rodinei, falando que deixa o Rodinei embora e tal. Saiu no coluna do Fla que o empresário do Rodinei voltou a falar sobre a possibilidade do Rodinei ir para o futebol argentino. O River Plate é um dos times aí que estariam interessados no futebol do jogador. Vale lembrar que o Rodinei está em final de contrato. Eu acredito que o Flamengo não vai fazer uma proposta para renovar com o Rodinei. Acredito muito que o Flamengo vai no mercado e vai buscar um novo lateral direito, até porque, até o Júlio Miguel Neto chegou a postar sobre isso, que existiam alguns clubes da Europa interessados na contratação do Mateuzinho, ou seja, o Flamengo deve perder o Rodinei por força do contrato, mas também pode receber uma proposta e acabar perdendo o Mateuzinho, aí tem que ir no mercado de qualquer jeito para fazer compra de um lateral direito. É basicamente a gente esperar, ver o que vai ditar aí essa próxima janela de transferência, que promete para o Flamengo. Eu vou falar para vocês, mano, ainda bem que acabou a eleição. Vamos voltar ao assunto de futebol. A gente tem uma Copa do Mundo pela frente. O pessoal tava brigando pra caramba aí por causa de eleição, por causa de um lado, por causa de outro lado, por causa de fulano, por causa de Beltrano, pelo amor de Deus. E é o que eu falei no começo do vídeo. Tem uma coisa que une todos nós, é o amor pelo Flamengo, que é maior do que qualquer coisa, é maior do que um partido político, é maior do que um candidato político, é maior do que tudo. É o nosso amor pelo Mengão e a gente vai com ele até o fim, beleza? Bom, galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Quem não foi inscrito no canal, botãozão vermelho aqui embaixo, inscrito, inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda e muito no nosso trabalho, o teu like ajuda e muito em nosso crescimento e, como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então, ó, não é inscrito no canal? Botãozão vermelho aqui embaixo,
inscrito, inscreva-se, se inscreve, acione o sino, deixa o teu like. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Landim, agora é hora de cobrar, hein? Agora é hora da verdade. Vamos cobrar quem prometeu que iria ajudar. Tamo junto, valeu. Vocês já sabem. É nóis. Valeu, galera.